Finalmente, chegou a hora de dar mais detalhes sobre a crise venezuelana. Quando ainda junto com o Cato, logo no início, e bem no primeiro posto policial por qual passamos, um policial, descaradamente, nos pedia dinheiro, e também, quando soubemos uns dias antes, que toda a população venezuelana controla a cotação do dólar por meio de uma conta no Instagram, já era de se esperar que eu passaria por algumas experiências bem diferentes mais dentro do país. Logo nos primeiros dias também, comecei a ver notas de dinheiro espalhadas pela estrada. Simples assim, estava pedalando e do nada, na estrada, via dinheiro espalhado por alguns metros. E analisando as notas, percebi que eram notas já antigas. De 10, 5 bolívares, notas baixas, que para o momento não se comprariam mais nada com elas. Afinal, lembram-se do tanto de moedas que foi necessário para se comprar um suco e um salgado na estrada dias depois. E isso porque eu pagava com notas de 100 e 50. E lembram-se também desse exemplo que eu vi na praia de Cata, uma pessoa comprando um óleo de carro. Nos supermercados, era obrigatório, por exemplo, colocar a data de quando tinha sido a última atualização de preço. Como nesse exemplo do preço de um pão em um supermercado. Eu tirei a foto no dia 11 de agosto e no dia anterior o preço já havia sido atualizado. O pacote de pão estava custando 21.500 bolívares. Outro tema bem polêmico eram os constantes apagões. Polêmico porque o governo chavista atribuía esses apagões a sabotagens do governo norte-americano, enquanto a oposição acusava o governo de negligência quanto à manutenção das instalações e também de corrupção. Era ter um apagão geral que o governo Maduro já saía à imprensa e soltava notas falando que o país tinha sido mais uma vez vítima de um ataque cibernético. Essas situações geravam até bastante piadas da população local. Claro, pessoas da oposição, que brincavam que as instalações elétricas do país eram totalmente arcaicas e que então para sabotá-las seria somente cortar um fio, abaixar uma alavanca, enfim. Muita gente não acreditava nesse papo de ataque cibernético. E na prática, é que imagens como essa, comparando o país com a situação antes, pré-apagões e durante o apagão, e também mostrando o país totalmente no escuro, eram bem comum e faziam parte do dia a dia. Em Maracaibo, por exemplo, havia sempre energia elétrica das 2 da tarde até as 8 da noite, depois das 2 da manhã até as 8 da manhã. A energia era assim, escalonada. Então a população já até estava acostumada. O que acontecia nesses apagões, que eram os tais ataques cibernéticos, eram na verdade apagões gerais, por todo o país, por longas horas, que deixava todo mundo no escuro. Outro tema delicado também era a gasolina. Na verdade, a falta de gasolina. Como mostrei no capítulo 15, era normal ficar horas ou até mesmo mais de dias para se abastecer um carro. E o governo ficava tentando restringir quem poderia abastecer e até um pouco a quantidade, através de algumas identificações nos carros. Mas a verdade é que havia bastante contrabando de gasolina. Como a gasolina é subsidiada no país, muita gente fazia dinheiro comprando gasolina de quem conseguia abastecer e depois vendia à Colômbia. Dentro da Colômbia, até mais ou menos uns 200 quilômetros dentro do país, eu ainda via a gasolina venezuelana sendo vendida na estrada. Outro tema delicado era a escassez de alguns produtos, de vários produtos na verdade. Foi bem comum na minha passagem pelo país ver estruturas grandes, como de supermercados, shoppings, totalmente vazias. Não totalmente, mas muitas vezes eu entrava num local e percebia que uma padaria ou um supermercado tinha somente um cantinho ali de produtos. O restante já estava em falta. Outras particularidades eram algumas ações do governo chavista. Uma delas é o CLA, uma caixa com produtos básicos de alimentação que é distribuída pelo governo, teoricamente, a toda a família venezuelana. Essa ação já era antiga, não é devido à crise. Mas foi interessante escutar muitos relatos de gente que dizia que antes o clã chegava a cada 15 dias, sempre, sem falta, e que com a crise, era cada vez mais raro a chegada dessas caixas. Mas alguns locais eram mais favorecidos. Em Caracas, por exemplo, me diziam que a caixa seguia chegando com frequência. Outra ação eram os chamados bônus. O governo venezuelano, com frequência, distribuía e ainda tenta distribuir dinheiro à população. Tem bônus de fim de ano, bônus porque as aulas voltaram,
Agora, por exemplo, tem bônus do coronavírus, enfim, sempre tem algum incentivo. E quase todas as pessoas que eu conheci ao longo do país sempre entravam em suas contas quase todos os dias para verificar se algum bônus tinha caído. Era até papo de esquina. E aí, caiu algum bônus? Esse momento atual também notava na medida que ia avançando pelas ruas das cidades. Era bastante comum ver mensagens políticas ou algumas frases de efeito fortes escritas nas ruas. Frases pedindo o fim do bloqueio norte-americano, a saída do Trump, outras que apoiavam Trump, outras xingando o presidente Maduro, outras apoiando algum outro político, até frases protestando contra a presença de um McDonald's em uma das cidades pelo qual passei. E falar com os venezuelanos sobre o Guaidó, que se proclamou presidente no meio dessa crise, foi uma surpresa para mim. Lembro que quando estava no Brasil, ele fez uma viagem pela América do Sul e tinha esse sentimento, nos outros países da América do Sul, que ele seria uma salvação, que voltaria à Venezuela, enfim. Muita gente colocava muita fé nele. A surpresa era que sempre que eu tocava no nome dele com algum venezuelano, eles não demonstravam lá muita fé. Diziam que quando ele apareceu, que se proclamou presidente, nem o conheciam, e achavam que era só mais um de tantos, que tinham aparecido como salvador, mas que a situação na prática não tinha mudado nada. Então a única esperança para muitos era realmente emigrar. Já haviam cansado de esperar e sabiam que na Venezuela não tinha mais esperança, não tinha mais emprego. Então, apesar de muita gente em outros países se questionar por que eles seguem saindo para serem explorados em outro país, para muitos deles não há outro caminho. Se eles ficam na Venezuela, já sabem o que os aguarda. Fora, pelo menos, há esperança. E toda essa situação impactaria na maneira que eu teria que sair do país. No próximo capítulo, estou contando mais essa história.